Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e eu vou dar continuidade ao conteúdo que nós estamos vendo. Já tem aula lá no nosso canal, falando sobre sinônimos e antônimos. Então, se você perder essa primeira aula, volte ao nosso canal, assista e acompanhe essa daqui, que nós vamos falar sobre como formar antônimos a partir de prefixos. Então vamos lá, né? Os antônimos podem ser formados a partir do acréscimo de prefixos. Quais antônimos vocês conhecem e conseguem formar? Ih, professora, nem estou lembrando mais o que são antônimos. Então, peraí que eu vou retomar. Antônimos são aquelas palavrinhas que trazem um sentido contrário a uma outra palavra, não é? E aí, os antônimos, eles podem ser formados a partir do acréscimo de prefixos. Professor, o que são prefixos? Prefixos são pedacinhos de palavras que nós acrescentamos no início de alguma palavra para criar uma outra palavra. Então, imagina que eu falo assim, legal. Legal é uma palavra, não é? E tem um radical, que é a raiz dessa palavra, que é o leg, né? E eu quero criar uma palavra a partir da palavra legal. Uma palavra que diz o contrário do que é legal. O que não é legal é o quê? Ilegal. Então, eu acrescentei um i, um pedacinho, antes da palavra legal, e formei aí uma nova palavra que é um antônimo. Então, ilegal é o contrário de legal, não é? É um antônimo, porque o antônimo são os contrários. Então, vamos ver aí. É possível formar antônimos a partir do acréscimo de prefixos. Geralmente, esses antônimos trazem uma ideia de negação, como nós vimos no exemplo de legal. Vamos conhecer como isso acontece? Então, veja bem. O prefixo é um pedacinho de palavra que colocamos antes da palavra que já existe para mudar o seu sentido. O antônimo é a palavra que tem significado oposto à outra. Nós já vimos tudo isso, não é? Então, o que são prefixos de negação? São prefixos que indicam uma negação, uma ausência ou uma oposição. Os mais comuns na nossa língua são in, com N, in, com M, quando vier antes do P e do B, nós sabemos que só usa N antes de P e B. E, como o caso de ilegal, que a gente viu agora, des e diz. Quando eu acrescento essas partes antes da palavra, eu crio novas palavras. Então, veja bem esse exemplo aí. Nós temos aqui feliz, acrescentei o in e criei a palavra infeliz. Então, a palavra original era feliz, o prefixo é in, e eu criei a palavra infeliz, que é um antônimo de feliz, o contrário. Certo. Certo é aquilo que tem certeza. In, acrescentei o in, criei a palavra incerto. Incerto é aquilo que eu não tenho certeza, por isso traz a ideia de negação. Infeliz é quem não tem felicidade, tá vendo a ideia de negação? Incerto é aquilo que eu não tenho certeza, então dá a ideia de negação. Possível, acrescentei o in, agora com M, porque vai vir antes do P, e aí antes de P e B eu preciso colocar N. Impossível é aquilo que não é possível, negação de novo. Legal, ilegal, né? Aquilo que não é legal, negação. Ligar, desligar. Desligar é não ligar, né? Ou desligar aquilo que foi ligado. Aqui eu tenho de novo o exemplo do legal, do ligar, e aí eu tenho gostar. Gostar, mais o desgostar. Desgostar é não gostar de alguém. Fazer, com diz ou des, né? E aí ele colocou aqui, ó, desfazer, e aí o disfarçar, né? Que trazem essa ideia também. O prefixo pode mudar um pouco dependendo da palavra. Por exemplo, o in vira in com M quando nós tivermos palavrinhas que começam com P ou B, não é? Porque nós só usamos M antes de P ou B. Então, nós aprendemos nessa aula como se formam antônimos a partir do acréscimo de prefixos. Nós também relembramos que prefixos são pedacinhos que nós acrescentamos antes da palavra, por isso pré, né? Pré é o que vem antes, para formar novas palavras.
e formar antônimos que trazem a ideia contrária, que dão uma ideia de negação daquilo que foi dito antes da palavra original. Então, espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula e eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!